A seguir, os enigmas da Grande Esfinge, no Nat Geo. Nada representa os mistérios do Antigo Egito melhor do que a Grande Esfinge. Mas como os antigos egípcios construíram esta criatura com corpo de leão e cabeça humana? Esta é a maior estátua já construída no Antigo Egito. Mas quem a construiu e por quê? Quando estava em seu auge, era uma imagem bem colorida, pintada com cores de revistas em quadrinhos. Os mistérios da Esfinge têm intrigado todos os que já puseram os olhos nela, desde imperadores a presidentes. Agora, desvendar estes mistérios ganhou uma nova urgência. Depois de mais de 4.000 anos, com apenas as pirâmides como vizinhas, hoje a Esfinge está de frente a um restaurante de fast food. Trânsito, turismo e construções a estão destruindo. A Esfinge está quase no centro do Cairo. Trata-se de uma agressão urbana total. Antes que seja tarde demais, duas equipes de cientistas e construtores estão tentando cuidar dos antigos mistérios da Esfinge. Eles estão entrando no mundo do Antigo Egito. Um mundo de faraós e pirâmides. Deuses animais e múmias. Adoração ao sol e sacrifícios humanos. Os enigmas da Grande Esfinge. Patas gigantes maiores que um ônibus se projetam para frente. Uma cauda em forma de chicote se enrola na parte de trás. E seu corpo enorme, cerca do peso de 50 aviões 747, está em posição de agressão. Mas este leão tem uma cabeça humana do tamanho de uma casa. Esta é a Grande Esfinge. Com mais de 70 metros de comprimento, quase a extensão de um campo de futebol, e com mais de 20 metros de altura, a altura da Casa Branca, a Esfinge é a maior estátua em todo o Egito. Uma terra famosa por seus monumentos gigantes. Houve milhares de esfinges em toda a história. Mas esta, a Grande Esfinge, é uma das primeiras. E de longe, a maior já construída. Aquela era uma época de experiências. A Esfinge era uma experiência. Era algo novo, algo muito incomum. Mas de onde surgiu a ideia de fazer uma estátua com corpo de leão e cabeça humana? O arqueólogo Gunther Dreyer está vasculhando o deserto de Abydos, cerca de 400 quilômetros ao sul de Gizé e das pirâmides. Ele está voltando ao passado, a Khufu, e ao antigo reinado no início da civilização egípcia, 3.000 anos antes de Cristo. 500 anos antes da construção da Esfinge. Como Gizé, Abydos também é uma cidade dos mortos, mas sem pirâmides. Aqui, os faraós fundadores do Egito estão enterrados embaixo das areias do deserto em complexas sepulturas de lama e tijolos. Hoje, Dreyer está investigando uma dessas sepulturas. A sepultura consiste de 3 câmaras enormes embaixo daquele monte ali. Na frente há 3 fileiras de sepulturas suplementares, um total de 35.
A câmara principal foi saqueada há muitos anos e o corpo real roubado. Mas inscrições encontradas do lado de dentro revelam um nome: Faraó Aha, o primeiro rei da primeira dinastia egípcia. Como faraó, Aha tinha poder absoluto. A escavação em Abydos revela evidências de sacrifícios humanos. Os esqueletos de 35 adultos saudáveis, a maioria com menos de 20 anos de idade, todos são parte de um enterro em massa. Mesmo que em tempos remotos, esta não era uma idade para uma morte natural. Então podemos concluir que eles foram mortos para acompanhar o rei em sua vida após a morte, para servi-lo na eternidade. O faraó e todos os seus bens materiais são enterrados em uma das extremidades do complexo, seguidos pelas 35 vítimas do sacrifício humano em sepulturas menores. E na última sepultura ainda há mais ossos, mas não são humanos. Para identificação, eles foram comparados com esqueletos modernos. Descobrimos muitos ossos de animais, principalmente de leões. Foi uma grande surpresa. Vários leões morreram e foram enterrados junto com os adultos, evidência de que eles também foram sacrificados. Mas por que estes leões foram enterrados junto com o faraó? O rei identifica-se com o leão para mostrar seu poder, para expressar seu poder. As escavações de Dryar revelam que os primeiros faraós do Egito tinham um poder enorme, suficiente para comandar um ritual de massacre de dezenas de pessoas. E os sacrifícios com leões forneceram as primeiras pistas para o significado da forma da esfinge. Leões simbolizam o poder do faraó. Mas a esfinge é mais do que apenas um leão. Também é parte humana. Os antigos egípcios representavam seus deuses como parte animal, parte humana. Mas geralmente esses deuses têm cabeça de animal e corpo de gente. A esfinge é exatamente o oposto. Quando você põe uma cabeça humana num corpo de leão, você tem a força e o poder do leão. E você tem a cabeça humana, que é um símbolo de inteligência e controle. Então a imagem obtida é de poder sob controle. Mas poder e controle de quem? A cabeça humana está, na verdade, usando um tipo de lenço chamado nemes. É um ornamento para a cabeça que somente os faraós usavam. Então a esfinge é tanto um deus quanto um faraó. E quando se tratava de simbolizar o poder do faraó, quanto maior, melhor. Nos 500 anos seguintes, as sepulturas dos faraós foram ficando cada vez maiores. De câmaras mortuárias no subsolo, a simples sepulturas na superfície e de pirâmides com degraus até as grandes pirâmides de Gizé. Mas enquanto a forma e o tamanho das sepulturas reais evoluíam devagar, a grande esfinge não tinha precedentes. Foi a primeira vez na história do Egito que eles criaram uma escultura nessa escala. Mas como a esfinge foi criada? Olhando para as patas dela, parecem ter sido construídas com milhares de blocos. Será que foram construídas como as pirâmides, empilhando-se blocos de pedra? Uma olhada mais de perto revela que a parte superior do corpo e a cabeça foram entalhadas em uma enorme rocha. Isso significaria que foi entalhada com o Monte Rushmore? A pista está na pedra da esfinge e nas rochas ao redor dela. Por incrível que pareça, ninguém nunca investigou as pedras em detalhe.
Até Mark Lennar, 30 anos atrás. Hoje, ele é um dos egiptólogos mais proeminentes do mundo. Da primeira vez que eu vim ao Egito, os melhores mapas que existiam da Esfinge eram simplesmente um esboço. Para alguém que estivesse investigando como a Esfinge foi construída, os desenhos existentes eram tão úteis como se a pessoa estivesse tentando construir um arranha-céu de 50 andares usando apenas as imagens de satélite de seu teto. Era o tanto que se conhecia sobre a Esfinge. Para desvendar seus segredos, alguém precisava dar uma olhada muito mais detalhada. Voltaremos a seguir com Os Enigmas da Grande Esfinge, no Nat Geo. Eu passei 5 anos aqui mapeando cada pedra em seu tamanho normal. Era este meu ofício. Eu descansava aqui, comia sanduíches aqui e uma xícara de café. O mapeamento de Lennar lhe deu um conhecimento íntimo da Esfinge, de sua pedra e do Planalto de Gizé. Para começar, a Esfinge foi feita de calcário. Uma inspeção mais detalhada do calcário revela como ele foi formado. Vemos um padrão que parece um coral cérebro, ou quase uma esponja. Todo o calcário em Gizé, incluindo o corpo da Esfinge, já foi solo marinho. Era um leito marinho. Então, na pedra, temos vários elementos congelados da vida no leito marinho. Milhões de anos atrás, o Planalto de Gizé estava submerso. Criaturas marinhas e plantas morreram, indo parar no fundo do mar. Com o tempo, seus restos foram comprimidos para formar o calcário. Mas nem todos os calcários são iguais. Alguns são formados do fundo macio do mar e alguns são de recifes de corais duros. Juntos, eles formam um tipo de camada de bolo e calcário duro e macio. A Esfinge é composta por vários tipos de camadas de calcário. Então, é como se tivessem entalhado a Esfinge a partir de uma camada de bolo. Há as camadas mais pegajosas, de um congelamento macio, e as camadas mais duras. As camadas mais duras de rocha se mantiveram mais fortes do que as camadas mais macias. Hoje, a pirâmide parece bem diferente de quando foi construída. Sua superfície, originalmente macia, foi devorada por mais de 4.000 anos de vento, água e areia. Aqui do lado direito do peito da Esfinge, podemos ver como o tempo pôs as camadas mais macias em estado de suspensão, enquanto as camadas mais duras se projetaram. Para Lennar, esse padrão do tempo é outra pista importante para descobrirmos como a Esfinge foi construída. As restaurações recentes obstruem este padrão. Mas fotografias dos anos 20 mostram este padrão claramente de ambos os lados da Esfinge. E do lado conhecido como Fosso da Esfinge. O padrão age como uma pegada. E quando Lennar compara o corpo da Esfinge com o lado do fosso da Esfinge, o encaixe é perfeito. Temos certeza de que estas são as mesmas camadas de rocha natural que formaram o lado sul do fosso da Esfinge. Lennar identifica mais do que apenas aquela rocha, diretamente na frente das patas da Esfinge, nas ruínas de uma construção conhecida como o Templo da Esfinge. Ali, nos enormes blocos de pedra que antigamente foram as paredes do templo, ele descobre as camadas familiares das pedras duras e macias que encontrou na Esfinge. É possível ver as camadas passando continuamente de um bloco a outro através de muitos blocos que formam as paredes do templo. Esta é uma camada geológica. Depois, temos essa faixa amarela de uma camada geológica mais macia. Mas o que a similaridade entre a rocha da Esfinge, do fosso da Esfinge e do templo dizem a Lennar sobre como a Esfinge foi construída? Os egípcios escavaram um fosso em forma de ferradura, deixando um centro do qual restou um grande bloco, no qual eles entalharam a Esfinge. Eles moveram a pedra, às vezes em blocos de centenas de toneladas, para um local mais baixo para fabricar as paredes do templo da Esfinge.
Então, o ponto de partida da esfinge deve ter sido uma rocha enorme, projetando-se da superfície do Planalto de Gizé. Trabalhadores cortaram uma trincheira ao redor dele, retirando a pedra do poço em grandes blocos. Eles arrastaram os blocos de pedra para construir o templo da esfinge ali perto. Depois, os escultores entalharam a rocha gigante que sobrou no centro na forma da esfinge. A esfinge foi entalhada da rocha natural original do Planalto de Gizé. Mas saber que foi entalhada diretamente da terra é apenas metade do mistério. A pergunta é, como eles fizeram isso? A resposta virá do outro lado do mundo. Oi, Rick. Nova Inglaterra no outono não tem nada a ver com o Egito no deserto. Mark Lehner veio falar com Rick Brown, um especialista em ferramentas antigas. Com base em ferramentas de cobre verdadeiras encontradas em Gizé e no local da sepultura, e com desenhos mostrando cortadores de pedra no trabalho, Brown juntou tudo o que o antigo egípcio precisaria para entalhar a grande esfinge. Rick e eu nos unimos e analisamos todas as evidências que temos dos cenários das sepulturas, de ferramentas verdadeiras que foram encontradas. E baseado nessas evidências, Rick juntou coisas rudimentares como um kit de ferramentas que os construtores da esfinge teriam usado. Então temos cinzéis de cobre, um pilão e um martelo. Para realmente entender o desafio de usar essas ferramentas para entalhar, Lehner e Brown começam produzindo-as, começando com um cinzel de cobre. Até mais um pouco agora. Só precisamos de um bom aquecimento. Bem antes da invenção do bronze ou do ferro mais duros, os escultores da esfinge tiveram que trabalhar com o cobre mais macio. É o que eles devem ter feito no Egito. O que eu quero fazer é pegar esse pedaço de cobre, aquecer e transformá-lo no cinzel. O puro cobre começa como um metal cinzento e, à medida que esquenta, fica vermelho. Você quer que esse cobre fique vermelho? Isso, quero exatamente isso. Estamos prontos. Já parece bom. O que você acha? Já está vermelho. O calor amacia o cobre e o transforma num material mais maleável, que pode ser moldado na forma desejada. Este processo é muito básico. O que eles fizeram foi usar um material duro para moldar e fazer um material mais macio. Mas à medida que o cobre macio esfria, ele endurece outra vez. Quero voltar ao fogo, porque senão eu vou quebrar o metal. Vamos lá. Essas ferramentas antigas revelam que foi preciso mais que entalhar para que aquela esfinge fosse feita. O carvão era um ingrediente crucial para a construção desses monumentos em Gizé. Eles devem ter trazido madeira para alimentar as fogueiras o dia inteiro, o ano todo, só para fazer as ferramentas para a construção desse monumento. O ciclo de aquecimento e moldagem era repetido continuamente, até que o formato fosse o correto. Quero que fique reto ao longo do eixo desse jeito, porque se ele virar, isso significa que ele não vai durar muito. Eles devem ter juntado mais cobre para construir a Grande Pirâmide e a Esfinge do que em qualquer outro lugar no mundo no 3º milênio antes de Cristo. Quer dizer, devem ter tido um alto custo em cobre. O cinzel de cobre era uma ferramenta de acabamento de alta tecnologia do antigo reinado, mas o trabalho bruto mesmo era alcançado com algo bem mais básico: martelos de pedra. Mark, se olhar esta fotografia da sepultura de Ti, tem um entalhador de pedra usando uma ferramenta como esta, e foi isso que eu descobri. Tem que olhar de perto para esses desenhos, porque eles nos dão muitas informações. Baseados nas pinturas das sepulturas de 4.000 anos, Brown e Lehner fazem seus próprios martelos hoje. Eu quero usar uma pedra mais dura contra uma pedra mais mole. Então você está usando uma pedra para fazer uma ferramenta de pedra. Tem muita força envolvida. Os sulcos e as cordas transformam uma simples pedra em um martelo eficaz. Não é fácil, mas como eu digo, eles provavelmente fizeram isso tão depressa quanto amarrar um sapato. O importante nisso é que essa ferramenta dá muito mais ação. A pessoa pode trabalhar desse jeito durante horas e não cansar.
Agora, Lenner e Brown testarão suas ferramentas. Eles vão tentar entalhar a característica da esfinge mais visivelmente ausente, o nariz. Há histórias que ele foi destruído a tiros pelos soldados de Napoleão que usavam para praticar tiro ao alvo. Mas essas histórias eram falsas. Cerca de 300 anos antes de Napoleão, um historiador árabe já mencionava que o nariz estava faltando. Eu acho que é uma boa prova de que foi arrancado com intenção. Tem uma profunda rachadura na ponte e tem outro sulco na narina esquerda da esfinge. Eu acho que alguém deve ter usado ferramentas e arrancado a parte sul. O nariz original se perdeu para sempre, mas hoje Lenner e Brown, apenas com martelos de pedra e cinzais de cobre, entalharão um novo. Vamos trabalhar. Desse pedaço de calcário de 1,80 m, eles tentarão entalhar o nariz de cerca de 1/3 do tamanho do nariz original. Vamos fazer o nariz começando com uma ferramenta como esta? Isso foi ideia minha? Foi. Eles começam a agir e rapidamente descobrem que a pedra dura é muito mais eficaz do que o cobre mais macio nos primeiros estágios deste trabalho. Eu acho que esta é a evidência de que a ferramenta, mesmo sendo primitiva, é realmente bem eficaz. Mas, mesmo com reforços e depois de horas de trabalho, eles mal conseguiram fazer um entalhe. Será que Lenner e Brown realmente vão conseguir entalhar o nariz com essas ferramentas antigas? Zahi Hawass, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, é o guardião oficial da esfinge. Ele analisou esse felino colossal da cabeça aos pés à procura de pistas para saber como ele foi construído. Pela geologia do local, ele sabe que a pirâmide foi entalhada diretamente da terra. Então, por que o fundo parece ter sido feito de blocos de pedra como os da pirâmide? Hawass investiga então o tamanho e o estilo dos blocos à procura de respostas. Nas duas patas da esfinge, tem uma pedra pequena típica que os romanos, no ano 30 a.C., trouxeram e adicionaram à esfinge. Entre as patas da esfinge, Hawass encontra blocos de 4 períodos diferentes. Isso é de 30 a.C., 1550 a.C. e este é de 2600 a.C. Hawass conclui que egípcios, gregos e romanos cobriram a esfinge com blocos durante milhares de anos. Mas por quê? A resposta pode ser encontrada em uma força mortal escondida, que atacou o calcário do corpo da esfinge e do fosso ao redor. Tudo isso antigamente era solo marinho. Era um leito marinho de 50 milhões de anos atrás, então está naturalmente cheio de sal. Quando a água do solo sobe, ela passa através da rocha, levando o sal para a superfície, onde ele cristaliza e se expande. Os resultados são desastrosos para a esfinge. Eu odeio dizer isso, mas está acontecendo naturalmente o tempo todo nessa parede perto da esfinge. Os flocos caem e se desfazem. É isso que está acontecendo ao corpo da esfinge. É este processo que resulta em literalmente pó de esfinge. Por incrível que pareça, desde o dia em que foi construída, o corpo da esfinge tem se transformado em poeira. Os blocos postos lá pelos egípcios, gregos e romanos eram para proteger as partes mais vulneráveis entalhadas de calcário macio. Depois de dias de trabalho, seus cinzéis de cobre e ferramentas de cobre mal fizeram uma marca. A menos que Brown e sua equipe recorram a usar alguns atalhos, nesse passo é improvável que eles consigam entalhar o nariz dessa rocha tão já.
Brown e sua equipe precisam usar alguns outros meios para fazer seu trabalho. Acho que nos demos mal. Trabalhamos na pedra durante um bom tempo, usando ferramentas egípcias. Mas depois, decidimos que usaríamos ferramentas modernas, bem mais rápidas. Embora as ferramentas modernas sejam bem mais rápidas do que as antigas, por incrível que pareça, o processo básico de entalhe não mudou muito desde a antiguidade. Os egípcios faziam estes canais paralelos. E depois voltavam com um cinzel achatado e explodiam todo o material que ficava no meio. Mas enquanto o cinzel pneumático de Brown é muito eficaz, entalhando 2.000 golpes por minuto, o cinzel de cobre que os antigos egípcios usaram durava apenas algumas dezenas de golpes. Pode ver que depois de eu ter entalhado apenas cerca de 10 centímetros, minha ferramenta está quase inútil. Cada vez que eu a uso, ela fica cega. E aí temos que reaquecê-la. E quando fazemos o reaquecimento, o metal fica macio. É quando então podemos voltar a moldá-lo. Brown está desgastando ferramentas a uma taxa extraordinária. Ele move então sua forja mais próxima do local em que está entalhando. Trouxemos nossa forja mais perto da pedra, porque estamos desgastando os cinzéis de cobre muito depressa. Isso nos dará a oportunidade de usá-los ainda cegos, depois afiá-los e voltar ao trabalho. E isso foi o que provavelmente eles fizeram no Egito Antigo. Brown está descobrindo que é preciso muito tempo e um grande número de ferramentas de cobre e que sua pedra mostra poucas evidências de progresso. É difícil imaginar que este pedaço de pedra será um dia um nariz, mesmo com um terço do tamanho do nariz original da esfinge. É ainda mais difícil imaginar entalhar a grande esfinge. Ficou claro que somente um faraó poderia ter ordenado isso. Mas a pergunta é, qual deles? Voltaremos a seguir com Os Enigmas da Grande Esfinge, no Nat Geo. A localização da esfinge indubitavelmente a liga às pirâmides. Quem quer que as tenha construído, construiu a esfinge também. O problema é que a esfinge parece estar bem entre as duas pirâmides, construídas por diferentes faraós. A primeira e maior pirâmide foi construída pelo faraó Khufu, que reinou por volta de 2500 a.C. Seu filho Khafre construiu a segunda pirâmide, pouco menor. Rainer Stadelmann, um egiptólogo proeminente, acredita que a cabeça da esfinge represente o faraó que a construiu. Ele comparou então a face da esfinge à face dos faraós na esperança de revelar sua verdadeira identidade. E se voltou à única descrição de Khufu já encontrada, uma pequena estatueta de marfim. Esta peça é algo de extraordinário e estou muito feliz que possamos abri-la. Ela não sai de seu lar de vidro no Museu do Cairo há 30 anos. Eu achei que não iríamos ter permissão para fazer isso. Essa estátua é uma verdadeira obra de arte. Tudo nela foi muito bem esculpido, muito bem detalhado. Podemos comparar esta estátua com a enorme esfinge. A face é, para mim, a mesma face da esfinge. Um rosto quadrado, uma boca pequena e os olhos são protuberantes. Mas também tem uma pista menos subjetiva. Ao contrário do filho dele, Khafre, construtor da segunda pirâmide, Khufu não tinha barba. A estátua não tem barba. Então, tenho certeza de que a esfinge, que não tem barba, seja um retrato de Khufu.
Mas Mark Lenner encontra evidência de que a esfinge originalmente tinha barba. E ele acredita que o rosto da esfinge seja do filho, Khafre. Uma barba original explicaria este calombo muito enigmático no peito da esfinge. Ele começa bem aqui e fica nessa posição para sustentar a longa barba. O debate esquenta. O pai Khufu ou o filho Khafre? A crise da identidade da esfinge não pode ser resolvida apenas pelas características faciais. Por mais de 4.000 anos, essa curiosa criatura prendeu a imaginação de reis e imperadores, poetas e pintores e presidentes. Hoje, a esfinge é o rosto do Egito e um ícone de seus antigos mistérios. Mas o que ela significava para os antigos egípcios? O antigo reino cai e o planalto de Gizé se torna um cemitério abandonado. A esfinge e as pirâmides são negligenciadas. Quase 1000 anos se passam e o poder dos faraós emerge novamente em um período chamado de Novo Reinado, que começou em cerca de 1500 a.C. Mas séculos da ação do vento e da água erodiram o frágil corpo da esfinge e as areias do deserto engoliram-na até a altura do pescoço. O que aconteceu a seguir está escrito em hieróglifos em um bloco de granito de 15 toneladas erguido entre as patas da esfinge. A inscrição fala de um herói que resgatou a esfinge. O jovem príncipe limpa as areias e a esfinge o recompensa, tornando-o rei. Seu nome é Thutmose. O que primeiro restaurou a terra. Posso dizer que este é Thutmose IV. Ele ordenou a seu povo que construísse estes 2 enormes muros de lama e tijolos para proteger a esfinge da areia. Oposto à coxa esquerda da esfinge e acima do fosso dela, há traços de um muro feito de lama e tijolos. Alguns dos tijolos têm o selo de Thutmose. Originalmente envolvido em gesso, o muro tem quase 8 metros de altura. E para restaurar o corpo desgastado da esfinge, Thutmose colocou grandes blocos de pedras nas patas dela. Olhe estas pedras. Elas são as grandes pedras que foram adicionadas no novo reinado. E este bloco também revela uma pista para o que a esfinge significou aos egípcios do novo reinado. Quando os reis queriam dizer alguma coisa que eles queriam que durasse para sempre, eles escreviam em um grande bloco de pedra como este, em hieróglifos. Kasia Spakovska traduz 2 hieróglifos-chave. Vemos que existe algo parecido com uma ave aqui. Este é, na verdade, o sinal do falcão. Este é o nome Horus. Horus, representado por um falcão, é uma das mais antigas e mais importantes divindades do panteão egípcio. Os egípcios acreditavam que o faraó era Horus encarnado. E logo abaixo fica Wakhet, o horizonte, com as 2 montanhas ao lado e o sol no centro. Quando hieróglifos de Akhet e do falcão são combinados, eles formam Horus no horizonte, o nome do deus egípcio que guarda a entrada para a pós-vida. Esta é a identidade da esfinge no novo reinado. Para os antigos egípcios, o horizonte era a entrada para a pós-vida. Assim como o sol se põe sobre o horizonte e renasce no dia seguinte,
eles também acreditavam que poderiam renascer. Como guardiã da vida após a morte, a esfinge era crucial nesse processo. Ao limpar a areia em torno dela, Thutmés não estava apenas salvando a esfinge. Mas o novo reinado, cujo governante foi Thutmés, aconteceu mais de 1000 anos depois da construção da esfinge. Para ele, a esfinge e quem quer que a tenha feito já estavam na história antiga. Então, o que a esfinge significa para seu construtor original, seja ele o pai do faraó Khufu ou seu filho Khafre? Mark Lenner retorna ao trabalho da esfinge para resolver este último mistério. As ruínas do templo ficam apenas alguns metros na frente das... O sol também teve um papel central na religião do antigo reinado. A arte dos antigos egípcios mostra um deus sustentando um disco de sol à medida que ele viaja pelo horizonte para a pós-vida. Ele foi um dos primeiros deuses egípcios, o leão duplo. Depois de adicionada esta evidência, o significado original e a identidade da esfinge se tornam claros. Para seus construtores no antigo reinado, a esfinge como leão era o símbolo do rei. Como leão, a esfinge também era um deus, guardião do horizonte, a entrada para a pós-vida. O alinhamento solar no equinócio revela que a esfinge, o templo da esfinge e a pirâmide de Khafre estão intimamente ligados. Seu único propósito era garantir a passagem segura do faraó para a pós-vida. É a face de Khafre que adorna a esfinge, que protegeu o rei mumificado e viajou em direção à pirâmide seguindo o caminho do sol sobre o horizonte. Voltaremos a seguir com Os Enigmas da Grande Esfinge, no Nat Geo. De volta à Nova Inglaterra, Rick Brown e sua equipe finalmente estão completando o nariz da esfinge. Eles estão dando os toques finais usando réplicas de cinzéis antigos de cobre, na esperança de calcular quanto tempo levou para entalhar a grande esfinge. Oi, Rick. Oi, Mark. Então vocês trabalharam nisso durante 2 semanas? 2 semanas. O dia todo. Todos os dias. Bom, o trabalho do nariz ficou ótimo. Eu gostaria de saber quanto tempo, quantas horas no total vocês levaram para fazer o trabalho, porque isso nos dará uma ideia de quanto tempo foi preciso para entalhar a grande esfinge. Embora Brown às vezes tenha recorrido a ferramentas modernas para dar mais velocidade à obra, ele também trabalhou muito para descobrir quanto tempo teria levado para terminar a esfinge usando apenas ferramentas antigas. Calculamos que conseguimos dar 200 toques em 5 minutos. E assim por diante. E fizemos isso durante 8 horas num dia. Medindo a quantidade de pedra esculpida, ele consegue calcular quanto de pedra um trabalhador poderia ter removido. Uma pessoa levaria 40 horas para remover meio metro cúbico de pedra. Com base no desenho de Lenner, eles calcularam quanto de pedra foi removido das laterais da esfinge. Vocês removeram esses 2 grandes blocos? Daqui serão necessários muitos cálculos para descobrir quanto tempo levou para se esculpir a esfinge toda. Podemos usar isso. Você acredita que pode ser 1 milhão? Deu 1 milhão? Cerca de 1 milhão de horas. 1 milhão de horas para entalhar a grande esfinge? Isso é impressionante. Se dividirem 1 milhão de horas por 100 pessoas, terão um cálculo aproximado. Teriam sido necessários 100 trabalhadores e 3 anos para entalhar a esfinge. 100 trabalhadores e 3 anos? Mas entalhando o nariz menor, Brown e Lenner descobriram que mais de 100 pessoas durante 3 anos é apenas uma parte desse grande projeto. Para a construção da grande esfinge, deve ter havido um enorme exército de pessoas cortando madeira para alimentar as fogueiras e forjas,
fazendo ferramentas, afiando ferramentas, levando-as de um lado a outro e esculpindo a grande rocha que se tornaria a esfinge. As pessoas eram poder no Antigo Egito. Foi assim que as pirâmides foram construídas. Foi assim que a esfinge foi construída. Essa força usada para construir a esfinge e as pirâmides fez muito mais do que criar os monumentos que ainda admiramos. Dirigir todos os recursos humanos e naturais para criar esse complexo monumental em Gizé deve ter tido um efeito enorme no Egito e em sua economia. As pirâmides e a esfinge tanto construíram o Egito como o Egito as construiu. Construir as pirâmides e a esfinge, na verdade, foi o que fez o Egito ser o que é. E foi bom saber que as pistas para resolver este mistério da esfinge estavam bem aparentes. O registro estava na geologia, estava no registro arqueológico, estava nas mudanças que os antigos egípcios fizeram na paisagem para construir coisas como a esfinge. Animal, humano e Deus, entalhados da terra, inspirando a imaginação das pessoas durante os tempos. A grande esfinge conseguiu atingir os sonhos de seus criadores. A vida eterna. Versão Marshmallow São Paulo.